Olá, eu não sei exatamente que horas esse vídeo vai ser exibido, portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, boa, que for bom para você. Quero agradecer às pessoas envolvidas na organização dessa programação pelo convite para que eu pudesse também participar, explanando um pouco aqui a palavra de Deus. E, portanto, vou já a partir de agora usar os minutos que tenho para fazermos uma reflexão. Para isso, quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 9. Isaías, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Essa mensagem, na verdade, foi dada para um povo que já estava longe de Deus, um povo que já estava afastado. E ela, portanto, aqui apenas descreve a condição daqueles que estão afastados de Deus. São pessoas que são capazes de, do ponto de vista físico, enxergar, ouvir, cheirar, mas a grande verdade é que essa capacidade de ver, de ouvir, de cheirar, ela é apenas física mesmo, não é capaz de discernir as coisas mais profundas. Porque longe de Deus, o ser humano não tem discernimento. Por mais inteligente, por mais cheio de conhecimento, cheio de informações que você possa ser, longe de Deus, você não é capaz de ver as coisas mais óbvias deste mundo ao seu redor. Tem muita gente que se gaba do seu grande arcabouço de conhecimentos, mas volto a dizer, sem Deus, uma pessoa pode ser enganada da maneira mais fácil, pode ser traída pelas situações mais simples, por uma razão muito fácil de entender. O diabo é o pai da mentira. Quem está sempre querendo enganar as pessoas, camuflar, disfarçar, enganar, é o diabo. E aí, sem o discernimento que vem de Deus, muitas pessoas cheias de informações são enganadas, são iludidas da forma mais simples do mundo. São homens violentos, enganadores, que enganam algumas moças inocentes, são mulheres com a mesma característica, com o mesmo problema de caráter, que também às vezes têm levado homens para a cova. São pessoas que no mundo dos negócios têm sido enganados pelos mais espertos, porque sem Deus nós vemos muito pouco, ouvimos muito pouco também. E as ciladas do diabo estão sempre aí nos prejudicando. Eu queria que você entendesse uma coisa muito importante. Existem 3 inimigos que militam contra a nossa salvação, contra a nossa felicidade. 3 inimigos. E você precisa ter o discernimento espiritual para saber quando eles estão atuando. Não é informações aprendidas na faculdade, não são informações aprendidas em livro de autoajuda, de curso de treinamento que vai abrir o seu olho para isso. É o poder de Deus que vai abrir o seu olho para 3 inimigos que querem solapar a nossa salvação. O primeiro inimigo é o mundo, é a sociedade. Esse mundo que nós vivemos, com a sua estrutura, com o seu governo, com o seu povo, com as suas leis, com as suas instituições, esse mundo milita contra a nossa salvação. Uma cultura cada vez mais egoísta, perversa, imoral, e que tenta de alguma forma nos enredar para esse campo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século, não se conforme com essa sociedade. Nós vivemos no meio dela
mas nós precisamos lutar para não ser simplesmente mais um número nessa massa, mais um dentro deste bolo. E aqui, ainda dentro desse assunto, tem uma coisa que você precisa também compreender. Esse é Simba, meu cachorro, que nunca para de latir. Eu sempre tenho que informar nos vídeos. Então, olha só. Às vezes, você tem sido enganado com aquela história. Ah, a única pessoa que pode fazer mal para você é você. Se fosse, era até bom. É mentira, não é verdade. Às vezes, mesmo fazendo as coisas certas, mesmo agindo com responsabilidade, você pode ser prejudicado por pessoas que estão ao seu redor. Mesmo cumprindo as suas obrigações, você pode ser vítima de terceiros, se você não ficar alerta, se você não vigiar. Então, não basta apenas você fazer o certo, você precisa ficar atento, observando tudo que está ao seu redor. O segundo inimigo que quer solapar a sua salvação é a sua carne, é a minha carne. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Vou repetir aqui que as ideias ficam meio embaralhadas aí, não é? O bem que quero fazer, não faço. E o mal que não quero fazer, este eu faço. O apóstolo Paulo estava dizendo exatamente que na cabeça, na consciência, no juízo, ele sabia o que era certo. Mas o corpo dele tinha vontade de fazer aquilo que era errado. Muitas vezes nós precisamos lutar contra a nossa vontade, porque o nosso discernimento nos diz o caminho é esse, mas o corpo está dizendo o caminho é o outro lado. E nós precisamos, portanto, entender que a nossa vontade é muitas vezes uma vontade assassina, criminosa. E a melhor forma de lutar contra as nossas vontades, as nossas tendências que querem nos matar, é muitas vezes fugindo. Não adianta ficar parlamentando com a nossa vontade. Olhe, por exemplo, José do Egito. Depois que ele foi assediado por aquela mulher e ela investiu para cima dele, ele correu. Agora imagine se a Bíblia nos relatasse outra história. E José ficou ali horas e horas dizendo: minha senhora, eu compreendo que a senhora é uma mulher bonita, que é uma mulher que está com desejos sexuais, mas a senhora é casada, eu sou um servo de Deus. Se José ficasse o tempo todo ali com essa conversa, ali, tentando ir para a lógica, ele teria caído. Porque José é um ser humano. O que foi que ele fez? Olha, eu não vou ficar aqui dando sopa para o azar. Se mandou. Algumas vezes, a única coisa que nos resta a fazer é decidir fugir. A terceira coisa que milita contra a nossa salvação, o nosso terceiro inimigo, é o diabo. O diabo, ele está o tempo todo maquinando contra nós. E é por isso que nós precisamos ter discernimento. Ninguém pense que o diabo vai se apresentar para alguém, vai dizer: olá, bom dia, eu sou o diabo, vim acabar com a sua vida. Não. O diabo vai muitas vezes se esconder atrás de propostas interessantes, empregos que parecem ser soluções vindas de Deus, mas é apenas o diabo se escondendo atrás de coisas supostamente boas para lhe prejudicar. Um dia um amigo meu, e vou encerrar com isso, me disse que fez uma oração: Deus, estou desempregado, eu preciso de um emprego. O senhor sabe disso. Foi dormir. No outro dia, às 7 horas da manhã, um telefone ligou. Uma empresa chamando ele para trabalhar. Ele disse: Senhor, o senhor é tremendo, maravilhoso. Orei e o senhor atendeu. Mas acontece que ele era um adventista do sétimo dia e havia aprendido a verdade sobre o sábado. E a empresa o chamou para trabalhar dia de sábado. Ele então entendeu que era a vontade de Deus, já que ele tinha orado. E ele então, conversando comigo, ele diz: você não acha que foi uma ligação vinda de Deus?
E eu disse para ele, não. A ligação vinda de Deus era a outra que vinha depois dessa. Essa ligação foi do diabo e ele te enganou, porque não é da vontade de Deus que você trabalhe dia de sábado. E eu estava certo, porque infelizmente hoje ele está fora da igreja. Toma bebida alcoólica, usa brincos. De fato, aquela não era a ligação de Deus. O diabo às vezes usa as nossas necessidades para nos enganar. E nós precisamos estar atentos a respeito disso. Que Deus nos abençoe, a mim e a você, no nome de Jesus.